aí galera, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa RSTV na Dança. Aqui quem vos fala é Gia Guerra e hoje é um programa especial. Especial FIH2, um evento que eu tenho grande carinho, sou participante, vou lá há muitos anos, participo com o meu grupo há muitos anos e eu estou aqui com o diretor desse evento incrível que foi muito tempo pensado, foi muito tempo trabalhado. E é um evento que eu gosto de todo ano, que me renova minhas coreografias, o meu grupo, a minha vontade de fazer dança. E esse cara vem lá de trás. E é muito engraçado que ele está totalmente vinculado com a história das danças urbanas aqui do nosso estado. Por mais que ele seja de Curitiba, ele é um dos primeiros precursores da dança, que ainda mais não só trouxe as danças urbanas para a evidência no nosso estado, mas também trouxe ela com qualidade, com grandes pautas de composição, com um grupo disciplinado. Eu vi várias palestras dele e todas as vezes que eu saio de lá, eu saio novo, com muito aprendizado e eu tenho ele como referência a vida toda do que ele fala, do como ele representa e como ele defende as danças urbanas. É um cara que levou as danças urbanas para um lugar muito especial, muito legal. Para mim é o melhor evento do país, o melhor evento do mundo. Não consigo não estar no FH2. E ele é um cara que está na história do povo. A gente teve vários entrevistados aqui que se entrelaçavam. Nós temos os 3 primeiros professores de dança urbana do estado, que é o Sandro Vieira, Marco Rodrigues e Marcelo Gomes. Os 4 estão catalogados que foram no primeiro Festival de Dança do Sul, os 4 se encontraram. E nem sabiam depois que, quando eles chegaram, era tudo mato, né? Que depois ia ter toda essa estrutura onde esses grupos têm acesso hoje em dia, é por causa deles. Então eu chamo com vocês agora esse convidado especial. Tô nervoso aqui para falar com esse cara, porque ele é a minha referência de verdade, Otávio Nassur. Bom, meu mestre. Meu amigo. Prazerzão, hein? Que linda essa introdução. Nossa. Tava ouvindo pensando, minha mãe tem que ouvir. Porque a gente faz coisas e a gente sempre busca nesse lugar. Sim. Cara, primeiro obrigado pelo convite. Parabéns pelo propósito do evento, aqui do teu programa. Tenho acompanhado tudo que você tem feito, as pessoas que tem trazido. E o Brasil, de forma geral, na cultura, precisa dessa ancoragem cultural, de marcas, de registros, os touch points. Né? Nós somos resultados da nossa história. Mas a história, ela é passada desde a época de um rapazinho chamado Jesus e antes dele, pelos otomanos, por registros, ou na parede, com os hieroglifos, sim, depois na escrita. E hoje, nesse mundo digital, ter esses marcos é de suma importância. Então, parabéns pelo movimento que você está fazendo. Muito obrigado. A forma, com certeza, a dança de forma geral está agradecendo. E eu queria até pegar uma palavra que você falou, acesso. No meio da tua fala, eu falei, cara, essa palavra é tão importante. Eu acho que sempre foi sobre isso, um pouco de tudo. E você falou que eles vinham capinando no mato, né? Que não existia isso. É verdade. Eu lembrei, Jean, eu sou de uma época, quando eu estava dando aula, eu lembro, eu estava com 17 anos e que eu montei meu grupo com 17 anos. E eu queria mais informações. Então, em Curitiba, eu pegava o ônibus meia-noite, eu ia até Londrina, que é uma cidade que fica a 450 quilômetros. Conheço. Chegava às 6 da manhã, porque o meu tio era coordenador da UEL, que é a Universidade de Londrina, de Educação Física. Imagina. Então, 6 da manhã eu chegava na rodoviária, corria na casa do meu tio, mostrava o meu alongamento, ele me corrigia, eu ia com ele para a faculdade para assistir a primeira aula dele. Meio-dia eu pegava o ônibus, chegava em Curitiba às 6 da tarde para dar aula às 7h30. Assim, para você que está assistindo agora isso no seu celular, existe uma esfera de comunicação e de dinâmica que mudou muito. A minha era essa. A gente realmente tinha que pegar o ônibus e aprender. E eu lembro de uma placa que estava na mesa dele, na sala lá da diretoria de Educação Física, estava assim, ó. Você que está reclamando devia ter chego na hora de fazer. Assinado. Quem fez, quando sequer alguém sabia por onde começar. Nossa. E eu acho que um pouco sobre o que a gente vai falar é esse lugar. Perfeito. E vocês estão vendo, né, o que promete hoje esse programa. E nada melhor. Começou com o Marco semana passada, vai vir outros por aí que logo vai estar na telinha. E hoje o Otávio Nassur, que é um cabeção da dança. E ele me desmonta todas as vezes. Eu tenho várias avaliações de festivais e quando eu estou em dúvida de alguma coisa eu vou lá e olho de novo. E isso me clareia e me conta. Não foi só essa vontade de querer fazer,
mas essa vontade de querer ser uma pessoa melhor, de estudar mais, de buscar outros lugares, outros acessos, como a gente disse. E conta pra gente um pouquinho, da onde saiu essa pérola aqui? Então, isso, cara, deixa eu trazer uma correlação. Eu assisti uma palestra um tempo atrás de um cara chamado Peter Diamond. Ele foi o cara que construiu a Universidade da Singularidade. O que é isso lá nos Estados Unidos? Pegam 3 grupos, cada grupo com 10 pessoas, e são 10 pessoas de áreas distintas. É uma médica, é um cara de engenharia da computação, é um farmacêutico, é um engenheiro químico, e eles ficam durante 6 meses lá para encontrar uma solução de algo que ninguém ainda encontrou, que atinge a escala mundial. Então, esse Peter Diamond, ele falou, o planeta Terra recebe 5.000 vezes mais energia solar do que é capaz de gastar num dia. Mas mesmo assim, a gente continua tendo apagão por falta de energia. A primeira vez que o homem foi para a Lua, a primeira frase registrada, quando ele olha na janela e vê o planeta, ele fala, um pontinho azul no céu. Porque o planeta Terra, 2/3 é formado por água. Sim. E mesmo assim falta água em muito lugar. O que ele quis dizer com isso? Não falta energia, falta acesso à energia que a gente consome. Não falta água no planeta Terra, falta água potável. Exato. Da forma que a gente consome. Então a palavra sempre foi acesso. Quando eu comecei na dança, foi por um acaso, mas eu sempre quis proporcionar o que eu senti para mais pessoas. Acesso a sentir. E esse pensamento foi dando escala. E o festival ele veio nesse lugar. Eu viajava, eu viajava muito com um grupo de meninas que eu tinha, e eu comecei nos últimos anos de viagem assim passar por eventos que eu não tinha mais a alegria delas, não era minha, porque não era em primeira pessoa. Sim. Eu queria ver o que eu podia oportunizar para aquele grupo de pessoas se tornarem pessoas melhores. E sempre voltava com algumas reclamações muito pontuais, e eu comecei a ver que tinha um padrão de repetição dessas reclamações. Aí eu lembro muito de uma história, que depois nós vamos conversar com outras pessoas aqui, de meu avô, que falava que para tudo na vida a gente sempre tem 2 alternativas, no mínimo. Ou você vai reclamar ou você vai resolver. E escolhe o dedo da mão, meu avô falava. Um árabe bem sofisticado, mas pontual. E ao invés de ficar reclamando do evento dos outros, eu pensei, cara, deixa eu fazer. Sim. Porque é sempre muito mais fácil, né? A gente dá pedrada na árvore que dá flor, todo mundo que está em exposição sempre é alvo, mas a pessoa que está tirando isso, na hora dela fazer, ela não faz. Mas falar do que está pronto é mais... Eu falei, cara, eu vou fazer. Não, e quem está vendo isso em casa agora e dança comigo, eu uso essa frase, muito. E muitas vezes eu falei que eu escutava muito de ti essa frase. Tu tem 2 escolhas, e a outra que é o mais legal, que é a coisa mais simples. Se o meu bailarino dança muito bem e se desenvolve muito bem e ele não sabe catar o papelzinho de bala que ele larga no chão, não entendeu nada. É bem isso. Eu até ia falar isso, que bom que você falou. Bailarino bom é aquele que 3 da manhã volta da festa, abre um house e bota o papel no bolso. O nome disso é consciência. A dança não está ali por conta do ego da estética, está ali para fazer ser humano melhor. O que a gente tem visto com a era da tecnologia é o ser humano deixar de ser humano. Então a gente entrou num padrão de repetição e de comportamento que está desfazendo da base, que é o coletivo. Né? A gente só chegou até aqui nesse milênio por causa da coletividade. O ser humano não foi um ser feito para viver sozinho na caverna. Ele enlouquece. É um bicho entre todos do reino animal que enlouquece. É verdade. A gente só evoluiu coletivamente. Então a gente está num momento muito interessante de ver que o coletivo que chegou numa super evolução tecnológica está transformando num monte de solos simultâneos, trazendo para a linguagem da dança. A gente não fala sempre isso? É verdade. Isso aí não é um duo. Cara, são 2 pessoas dançando a mesma coisa. Mas dá para ver que elas claramente não se conectam. Exatamente. E a mesma coisa num trio e hoje muito em grupos. São 16 pessoas que, cada um no seu papel, mas não existe uma unidade. Tem uma frase tua, 2010. Faz tempo já, né? Não sei, devia ter 2 ou 3 anos. 2010, o Otávio Swing Dança, querida Margit Collin, está aí nos acompanhando. Margit. Logo vai estar aqui. Tinha sido melhor bailarino em 2009, melhor professor de coreógrafo em 2009. E
Foi uma das coisas mais carinhosas e que me afinetou por durante anos. Foi uma conversa contigo. E aí tu falou assim, ó, no domingo eu preciso falar contigo. Dia da premiação. E aí tu me chamou lá numa salinha. Tu deve fazer tanta coisa, nem a Toshi, como tu falou, lembra do figurino? Viu só? Tuas frases me marcam. E aí tu falou assim pra mim, cara, incrível o que tu fez essa noite aqui, mas tudo muito fraco. Ah, meu Deus. Eu vou te dar o melhor professor e coreógrafo, porque eu acredito, todos o júri ali acreditou, eu vou te dar de novo isso. E tu realmente merece, mas tu precisa estudar muito mais. Quadrado, bolinha e retângulo. É bem isso mesmo. E a partir dali, tu falou assim, cara, vai pra Curitiba. Vai lá estudar. E eu não consegui deixar de ir mais um ano do FH2, então eu fico muito nervoso. Cadê o FH2? Foi muito engraçado que o estado estava passando por uma enchente e eu preocupado se ia ter FH2. E os pais ficaram malucos comigo, assim. E eu até nem desfiz a inscrição, uma galera quis desfazer a inscrição. Não, eu vou continuar porque isso vai passar. Sim. E a dança não vai passar. E a gente precisa continuar. Então tu me trouxe e traz pro estado. E muita gente hoje, depois de pandemia, que é um público que a gente está renovando e reensinando a estar num evento de dança e acreditar e ter esse conhecimento. E esse programa está facilitando isso acontecer. E o que tu me fala agora dessa história, para onde o FH2 vai e aonde tu imaginou que ele podia chegar? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Não sei. e isso que é o divertido da vida. Mas foi pro K-pop. A gente tem miras, mas para onde vai é muito complexo. Eu sei que durante 21 anos eu toquei sozinho o evento. Então eu entendo que eu cheguei muito no limiar de um teto de onde sozinho eu poderia chegar. Ano passado aconteceu um fato novo, que eu fui numa grande empresa de comunicação, pedi um patrocínio de media partner. Por quê? A gente nunca consegue captar recurso para festival de cultura, de forma geral. Sim. Né? Empresas não botam grana ali se não for mainstream. E para mim está tudo bem. Então, o pouco do dinheiro, a parte que você consegue captar deste todo, paga palco, jurado, luz, som e nunca tem dinheiro para comunicação. Por isso que o FH2 é um evento que essa é a 22ª edição, mas a cidade de Curitiba não sabe que ele existe. Porque chega na hora de botar grana na marca, no brand da marca, nenhum evento de cultura tem esse dinheiro. Exatamente. Então, ano passado eu reformulei e falei, cara, eu vou pedir um patrocínio de mídia, né? Partner, assim. E fui num grupo, chama-se um grupo da minha cidade. E ele tem muita potência em rádio, sabe? Em várias esferas da comunicação. E nessa reunião tinham duas pessoas. Eu sei que um era o diretor de marketing e um outro, um cara mais novo, assim. Eu apresentei, falei. Quando acabei, um menino mais novo falava, tá, mas isso aqui assim, perguntando. E daí eu respondi, mas... Daí eu respondi, cara, eu já estava quase achando que era uma afronta. Não, mas e valor? Daí eu respondi, não, mas e a planilha? Eu falei, velho, abri o computador e falei, deixa eu te mostrar o evento todo. Não tem problema, tá aqui. O que custa, o que paga, o que é, o que não é. E daí ele falou assim, eu quero ser teu sócio. Nossa. Eu falei, desculpa, mas quem é você? A gente não se apresentou ainda. Ah, desculpa, tal, meu nome é Mário Petrelli, meu pai que é o dono da empresa. Eu falei, cara, no início do ano passado, eu virei o ano pensando, tem que dar uma expansão. Eu queria mais pessoas dentro do evento. E daí eu entendi que ali foi o chamado que eu joguei para Deus, né? E pensei, essa é a maneira da gente sentar em novas mesas, para ter novas conversas com pessoas que olham diferente, não são do meio da cultura. Eu não tenho como eu aprender com quem só está fomentando o que eu estou fazendo. Tem que pegar outras... Eu sempre fiz isso, cross, assim, ó. E daí a gente abriu uma participação e, cara, ano passado foram 500 inserções na TV, quase 2.000 em rádio, né? Atingiu quase 30 milhões de pessoas em impressões diretas. Então, coisas que normalmente a gente não teria esses números. E esse ano a gente veio com um pouco mais de potência com eles. Então, pensando nesse lugar, inclusive televisivo, a gente repensou o evento em alguns modelos
E a gente sempre está sentindo outras oportunidades para gerar acesso. O K-pop foi uma delas. Entendi. Não tem como negar uma cultura que está em expansão mundial e falar, não, eu nunca fui, sabe, Sim. isso não é. Não. Cara, o evento mudou o nome de FH2, Festival de Danças Urbanas, para FH2, Festival de Arte e Cultura Urbana. Perfeito. Então, daqui a pouco, até Parintins e capoeira pode estar lá dentro. Já está lá dentro. Tudo que envolve arte e cultura que vem de maneira popular vai fazer parte na próxima década. Mas com as raízes que a gente ainda quer que sejam primos das danças urbanas. Então o K-pop foi o primeiro movimento. Então vamos colocar K-pop, mas cara, a gente não faz a coisa para brincar. Então eu fui para São Paulo algumas vezes, fui para o Consulado da Coreia, estou em parceria com o Centro Cultural, com o Adido coreano, que se chama Sang, que a gente fez o regulamento em 6 mãos, para eles aprovarem, para ter uma pessoa deles escolhendo os grupos juntos, e com outros 2 que eles sugeriram, né? Porque, cara, é uma cultura que não é nossa. Assim, o mínimo que a gente pode fazer é gerar respeito completo. Então vamos fazer o máximo bem feito possível. E ainda tentamos uma conexão de trazer uma pessoa da Coreia para fazer parte do line-up. Ainda está em conversa, mas na Coreia, os nomes potentes, quando você tem os americanos com o nome potente é aqui, o coreano é assim, ó. Porque eles criam uma escala mundial com muita força, cara. Então são valores e exigências que eu falo, uau, quem que tá vindo para cá? É a Shakira ou é a Chengo Yago? Sim. É porque é o mesmo custo. Pegada. Então a gente ainda está em conversa tentando quebrar algumas coisas. E a segunda ferramenta, enquanto produto, foi a batalha. Porque eu tenho sentido, depois de 21 anos de evento... A Forja. Cara, a adolescência de hoje em dia não é contemplativa. Sim. Eu tenho uma filha de 13 anos. Ela vai comigo em teatro, ela vai comigo em museu, ela vai comigo assistir peça. Eu fui devagar apresentando, criando acesso para ela desenvolver os gostos pessoais, mas ela passou pela experiência. Hoje, a maioria dos pais não levam seus filhos para esses espaços culturais. Com isso, não há o aprendizado da contemplação. E quando você senta para assistir um festival de dança, são 20, 30 grupos que você é passivo, é um atrás do outro e contemple. Esse modelo está muito fadado a morrer nos próximos 5. Exatamente. Porque a gente está numa cultura de embate e de torcida. NBA, eu escolho um time. Futebol, escolho um time. UFC, vou torcer para alguém. Briga de galo, tô dentro. Reality, vou escolher alguém. Seguindo o fluxo de comportamento, batalha é um negócio que a hora que 2 se postarem, quem está em casa ou quem está no teatro vai falar, eu vou torcer para esse. É automático isso. E aí é uma interação. Exato. Então a gente sai de contemplar para interagir. E quando você interage com a obra faz mais sentido para você. Então a gente desenhou um modelo também a muitas mãos, porque esse ano a gente está com um conselho de mestres urbanos. Sim. Veio o Frank Jara, a Juliana Kiss, Soninho, Gladstone, Andrezão, então... Eu vi nas lives. E mais um monte de gente que a gente ganha de brinde em volta, né? Sim. Tem o conselho dos palpites urbanos dos amigos próximos, que é desse tamanho a esfera. E a gente entendeu que chegou num modelo provocativo de batalha bem interessante. Né? É desenhado, você tem 15 segundos do grupo, sai, pode ficar 1, 2 ou 3 ou 4. Na segunda entrada é livre. A terceira entrada, obrigatoriamente, é o grupo todo. Então, os grupos vão ter que ter... pesquisar ali vai ter que ter muita cartada no bolso para chegar até a final. E a final, no LED, vai ter um dado eletrônico que o jurado para e ele para e fala assim, só 2. E aí você vai ter que ter um repertório de 2. Aí, grupo todo. E pode cair o grupo todo 3 vezes. Então, você vai ter que ter repertório. A gente vai causar muito desconforto em grupos. Sim. Os grupos de academia. Que não são acostumados a isso. Mas toda transformação causa dor. Perfeito. Você vai aumentar a massa muscular, você vai romper fibra. O pintinho vai sair da casca do ovo, vai ter que quebrar. Então, é um processo que a gente sabe que vai levar 1, 2 anos, mas no terceiro começa a mudar. E, em contrapartida, grupos que são de batalhas já estão começando a buscar, porque era um espaço de palco italiano que eles não frequentavam. Então é uma nova rampa de acesso para outro público. Então tem um novo público aqui, tem o K-pop aqui e uma batalha de locking.
Perfeito. Né? Porque um dos jurados, o Tony, que vai vir É esse do Locke, ano, exatamente. Eu vi ele. é a segunda geração e pelo Franquejar, o nosso grande historiador, é o mais importante nome do Locke mundo atual. de Locking. Porque teve a primeira geração no Soul Train e logo em seguida sumiu o Locking no mundo quando saiu da TV. E de repente esse cara está coreografando a Janet Jackson. Nossa. E sim, em eu vi. todos os clipes mais famosos dela, sentado no banco, com um jornal, esse cara coreografou o Locking. Inclusive, uma das aulas dele é a aula daquela coreografia, tirando as outras que são de Locking. Então volta, né, a gente fazer a batalha de Locking para também resgatar um pouco. O festival sempre teve esse lugar, né? Nossa. Trazer alguém famoso, mas trazer muito histórico para a gente fazer os touch points do registro da história. Perfeito. Antes da gente trazer os convidados, tem mais convidados aí. É mesmo? Não vai ser só nós dois? Não. Meu Deus, eles não vão ter mais tempo para gente. responder porque eu tô louco para falar. Não, mas isso que eu queria te falar. Todo ano que a gente vai para o FH2 e as pessoas me perguntam: vamos para esse festival? Vamos para aquele outro evento? Vamos fazer? Eu falo, não tem como. Porque o momento que eu te apresentar um festival que tem uma cidade da dança, que agora é outro nome, que tem o palco que tem as regras que tem, nota no telão, e eu gostaria que tu falasse sobre isso. Essa transparência do jurado, Sim. da nota na hora, que já não tem mais aquela coisa antiga da caneta, do papel. O Otávio, ele me mostrou os bastidores uma vez, eu fiquei apavorado com a evolução do sistema do festival. Então, para sentar para assistir, eu falo, tu não tem como ir para FH2 só para dançar. Não é sobre dançar. É sobre viver tudo aquilo que acontece ali. Legal. Dessa vez a gente também vai ficar perto do evento, eles querem fazer o à la carte, que eu não sei como vai ser. Então, tudo isso. Conta um pouquinho mais sobre por que essa inquietação de transformar o evento nessa estrutura tecnológica que ele já tem. Cara, é aquela primeira frase de quando eu tinha 13 anos e fiz a minha primeira aula de aeróbica sem querer. Que eu sempre quis que as pessoas sentissem o que eu senti. Eu tô há 36 anos nesta área por causa de uma aula que eu entrei, por causa de uma menina, mas foi o impacto que aquele professor causou em mim. E que hoje, até hoje, é o meu melhor amigo. Nós vamos falar com alguns outros já na sequência que virão aqui, na sequência de grandeza de amizade. Mas o que eu senti ali foi o que me move até hoje a tentar transbordar em outras pessoas. Quando eu comecei a dar aula, era para que... Quando esse professor me chamou para substituir, eu ia fazer de 13 para 14 anos, foi um mês antes do meu aniversário. Ele foi para o campeonato mundial e falou, Otávio, eu quero que você dê minha aula. Tinham 30 mulheres e só eu de aluno ali. Cara, eu fui para aula não pensando o que eu ia ensinar, mas eu queria que as pessoas sentissem o que eu senti quando eu entrava na aula dele. Perfeito. E daí eu estava dando muita aula. Eu não tinha mais teto para transbordar. E aí eu vivenciei um festival, porque eu dava aula numa academia que tinha um grupo chamado LK, da Luciana Caluf, lá em Curitiba. Dava aula numa academia chamada All Sport, um lugar muito grande. E um professor, uma semana antes, se machucou. E aí ela falou, tá, você já dá aula aqui, você não quer pegar uma coreografia e dançar com a gente? Eu falei, o que é pegar coreografia? Eu nem sabia desse universo. Nada Cara, por acaso. Isso de 92 e 93. A gente ia competir no Festival de Joinville e não tinha street, a gente entrava no jazz. Jazz de rua. Nasceu street em 94 lá. Sim. Então a gente entrava no jazz. Aí foi o Street Soul, aí eu vi aquela pancada do Dança de Rua do Brasil. E vi aquele mar de gente assistindo. Eu falei, cara, tem muito mais gente aqui assistindo do que fazendo a minha aula. Então eu, inconsciente, já pensava em escala. Sim. Falei, eu tenho que fazer com que tudo isso sinta o que eu senti. Aí eu voltei e tive a oportunidade de montar o meu grupo em 94, quando teve um primeiro Street Dance Festival na minha cidade. E aí um amigo meu que estava produzindo falou, cara, monta um grupo e vem dançar. Aí eu olhei para as meninas assim da minha sala e falei, meu Deus, é tudo tortinha, não vai dar, parece o grupo da Unimed, tudo errado, só tem lado esquerdo do corpo. Mas eu juntei uma parte delas, aí virei para o grupo que ensaiava na sala do lado, que era um grupo formado de jazz, da Eliane Fetzer. Eliane Fetzer. Eu falei, e ele, você não quer me emprestar umas 10 bailarinas para eu somar com as minhas meninas problemáticas e tentar construir um trabalho para botar no palco? E ela falou, só se eu dançar junto. Cara, foi o meu primeiro trabalho com a Eliane Fetzer dançando e eu dançava também. Ali eu falei, eu gosto disso. Aí a gente saiu dali, foi para um evento em São José dos Campos e ganhamos o prêmio já em dinheiro. Primeira vez que eu entrei num festival, porque esse de Curitiba não era competitivo. Sim. E isso eu nunca vou me esquecer, Eugênio.
Eu descendo a escada rolante com aquele cheque tipo de surf, sabe? Sim. Com o prêmio em dinheiro. Tantas estalecas, troféu, melhor não sei o que lá. Eram 3 troféus e o dinheiro. E eram 35 meninas. Era num Cassiano, não sei o que, o nome da fundação, mas era dentro de um shopping no 3º andar. E a gente descendo tudo escada rolante em fila, lógico, em ordem alfabética, né? Que era como a gente andava. E eu era o último. Eu ia falar sobre isso. Aí atrás de mim uma senhora me cutuca assim na escada rolante dela. O grupo é teu? Aí eu já virei... Sim. O ego virou, não fui eu, né? Virei... Assim, imenso. Eu tava que eu não cabia na escada rolante. E daí ela falou assim, parabéns, incrível, nunca vi um grupo só de mulher no hip hop. Posso te dar uma dica? Eu falei, pode, mas a gente nem ouve, né? Porque eu tava tão grande, eu nem ouvi. Eu só falei, pode por concordar com a senhora, por educação. Então ela, para de dançar. Porque eu dancei aquela coreografia. Eu falei, o quê? Assim, se ela estivesse na minha frente, eu tinha empurrado ela. Com o meu troféu. Ela, para de dançar. Não tem nada a ver você dançar. Só tem você de cavanhaque com 35 meninas. Monta um grupo só de mulher. E foi aí que o Heartbeat virou só feminino. E o nome dessa senhora, que depois eu fui ficar sabendo, era a Beth Dorsa. Maior coreógrafa que tinha lá em Uberaba, cara, em Minas. Ganhava tudo. Eu lembro de uma coreografia que a Ivonice Sati coreografou. Olhar voltado para a Meca. O grupo dela. Nunca esqueço nem o nome da coreografia. Achei aquilo incrível. E era ela. Anos depois, encontrei essa mesma senhora no festival e me apresentaram. A gente fez júri junto. Eu falei, obrigado. A senhora mudou a rota da minha vida. E aí virei... Aí me despertou mais esse lugar de oferecer espaço. E aí, a partir do grupo, que atingia mais pessoas, para sentir o que eu senti quando eu tinha 13 anos, vem o festival, que ao invés de um grupo, vem um monte de grupo, né? E é por aí. Gente do céu, se deixar, o homem é uma enciclopédia humana da dança, né? Tem tudo a ver com esse programa. Agora a gente tem que chamar os nossos convidados especiais também para falar sobre o FH2. E eles têm muita coisa para falar. Tem. São muito especiais da dança também aqui no Sul. A gente vai começar por ela, né? Nossa, pra lá. Nossa, tem história dessa menina. Não vou falar nada da Ilha do Mel. Eu vou guardar algumas histórias, porque se eu revelar aqui, é capaz dos comentários contarem o resto. Mas tu vai ter que me ajudar. eu vou ajudar. Porque realmente ela é muito especial para toda a cena das danças urbanas e da dança em modo geral. Ela que já hoje está trabalhando em outros lugares também, expandindo essa área da dança e trazendo outras novidades para a gente. Ela vai contar para a gente agora. Vai sim. Então vamos lá, nossa convidada, Karine Pereira. Prazer enorme estar aqui. Prazer é meu. Que espaço bonito esse pra gente estar compartilhando dança. Agradecer mesmo, assim, acho que é uma baita ponte, uma porta gigantesca pra gente expandir, como vocês estavam falando já, né? Todo o acesso e toda a informação e a gente ter onde guardar esses registros todos, porque assim, a gente só conta, quem conta a nossa história. E compartilhar com muita gente. Compartilhar, é um prazer gigantesco estar aqui com esse cara, então nem se fala, né? Assim que, meu Deus do céu. Não, eu fiquei aqui na questão, é baita ponte na porta, eu fiquei confuso, eu falei... É uma porta que se abre com a ponte para atravessar, mas muito bom, tudo isso, muito bom estar aqui. A gente precisa desse espaço para dança cada vez mais, assim, a dança que cada vez, né, no Brasil é a segunda arte mais praticada, então assim, por que não ter um programa de dança? E aqui no Rio Grande do Sul, assim, a gente está dando esse pontapé inicial aí, espero que se expanda mesmo, né, que a gente tenha todos os acessos para chegar nessas pessoas que estão vindo aqui no programa. Agradecer muito, é muito legal, assim, ainda mais falando desse lugar que é o FH2, que é Curitiba, né? Eu conheci o Otávio em 99, quando, na verdade, foi um pouquinho antes até, né? Falando dessa relação dele, do FH2 aqui no Rio Grande do Sul, mas mais na história dele aqui no Rio Grande do Sul, foi quando, bom, falando um pouquinho de mim, né?
Eu comecei a dançar danças urbanas, hip hop, no grupo Batida de Rua, em 90... Do Carlinhos Nunes. Em 96, com o Carlos, né? Daí conhecia essa velha geração aqui do Rio Grande do Sul. Que começou dançando com o Sandro Vieira em Rio Grande. Que começou dançando com o Sandro. E, enfim, eu dançava jazz, eu vim já da dança, né? Porque eu sou filha de bailarina, a Tina Colares, ela é uma professora de dança, da aula, né? De dança na escola, formada em balé e tal. Então, comecei essa prática com ela, pequena. E fiz balé, mas eu era sempre muito espoleta, né? Daí eu me lembro que uma vez, assim, eu dei um chute numa coleguinha dela, me deixou de castigo. E aí eu não quis mais voltar pro balé. Voltei um tempo depois fazendo dança. Ela nunca gostou muito de rotular, né, pra criança, assim, um estilo. Então ela dava aula de dança. E fui fazer a dança jazz numa escola. Eu sempre recebi bolsa, assim, né, pra participar das escolas e tal. Então eu dançava numa escola lá na minha cidade, eu sou de Canoas, em Niterói. E dançava jazz, e eu brinco, né, assim, eu nunca tive muito eixo, nunca fui uma bailarina, assim, né, de girar e ponta. E quando eu vi o Batida de Rua dançando em 96, eu acho, 97, no Festival de Bento Gonçalves, caramba, onde via que, eu digo, né, quando eu descobri as danças urbanas que girava com o pé no chão, eu falei, bom, né? Me encontrei, porque eu sempre fui uma guria que dançava muito sorridente, assim. E expressão é uma coisa que às vezes a gente não trabalha muito, né, com as turmas, assim, outros se preocupa, né, em memorizar a coreografia, ou é o passo. Então, assim, tinha esse destaque. E quando eu encontrei o hip hop, foi, assim, a sensação, né, pra mim, em dança. Então, comecei a participar em Cachoeirinha com o grupo. Nós indo para festivais. Estava em Cachoeirinha, Batida. É, Batida. Eu comecei no Batida lá em Cachoeirinha. E aí fui um ano, a gente foi participar de um Porto Alegre em dança, onde veio o Street Heartbeat. Eu era uma das poucas meninas, a gente tinha até um grupo de meninas na época em Canoas. O Carlos começou a dar aula em Canoas, na Arte Dança, que é a nossa escola. E tinha as meninas lá, mas era diferente, né? As meninas... A Arte Dança já existia naquele tempo já. É, a Arte Dança de 96. E as meninas sempre mais delicadas, né? Eu tinha um pouco mais essa pegada um pouco mais forte. Então, quando eu vi no Lindóia as meninas do Street Heartbeat dançando, era assim a sensação, né? De estar no palco. Porto Alegre dança no Lindóia. Tênis Clube, meu Deus. Elas descendo do ônibus, assim, né? Todas de rabo e trança, mochila do mesmo lado, uniformizada. Era impossível naquela época tu não ficar assim, né? Elas passavam, ficava todo mundo. Como eu vi comentários disso também. E o extinto Porto Alegre Dança, que foi de uma importância para o Rio Grande do Sul, imensa, assim, que hoje o Sul em Dança, claro, tomou esse lugar, mas foi um festival que abriu muita porta. Muito, assim, foi... Porque veio o Sojipa aí nesse intervalo. Exato. Era Lindóia ou Sojipa? Era antes Sojipa, Lindóia, e aí depois foi pra PUC. Mas foi ali que eu conheci o Heartbeat e ele. E aí, né, vendo aquelas meninas, eu assim, meu Deus do céu, essa coisa de sonho, né, quando a gente fala de sonho, quando tu é muito jovenzinha, tive esse sonho, mas nem sabia dele direito. Foi no ano de 99, eu fui participar com um solo em Bento Gonçalves, o Otávio estava lá como júri. Bento também, extinto. Não, Bento. Gente do céu. Mas Bento existe ainda, né? Extinto. Há 2 anos já não acontece mais. Ah, 2 anos, né? Mas Bento foi muito importante para a dança aqui no nosso estado, né? Fazia essa ponte, assim, trazia pessoas diferentes para o festival. Então, naquele ano eu participei com um solo, ganhei. E o Otávio até, não sei se ele vai lembrar dessa história, mas ele brinca, né? Que ele me convidou, ele falou assim, vai para Curitiba, vai para lá, vamos dançar no meu grupo. E aí ele fala, bom, eu falei por educação e no outro ano ela tava lá. Chegou com a mãe na porta da escola. Ela arrasa, gente. Por isso que ela... Chegou lá eu o outro ano, assim, então no ano de 2000 eu fui mesmo pra Curitiba. Eu digo, agradeço a Cris, assim, né, que enfrentou a família. Eu com 17 anos fui pra Curitiba terminar a escola lá. Então cheguei, aquelas 35 mulheres, né, que me acolheram. Não, a primeira vez me foi... acolher. Vamos fazer um recorte aqui. Eu ia falar assim, eu ia chegar assim. Na hora que ela chegou, porque eu convidei de verdade, né? Quando eu vi a Karina, eu falei, nossa, cara, muito talentosa essa menina. E daí eu fiz o convite pra ela ir, mas não comentei nada com o grupo. Sim. E aí quando ela apareceu lá, eu falei, vou contar agora pro grupo. Cara, o grupo sentou no chão.
e falou assim, bota ela aí agora pra dançar. Pra na nossa dançar. frente. Nossa, essa foi a vez que a Karine chegou, porque a Karine chamava muita atenção, sempre foi muito bonita, dançava muito bem. E eu também era super novo. A gente tem praticamente a mesma idade. Aí as meninas, não, você gostou dela, por isso que você convidou para mim. Gente, existem talentos nas pessoas. E eu vi que ela tem muito potencial, muito potencial. Então bota ela para dançar. Todo mundo sentou na frente do espelho e eu falei, Karine, entre. Foi assim que ela foi recebida, né? Com muito foi assim, calor. E aí foi muito engraçado que tinha as meninas, né? A Renata tinha uma característica muito forte, assim. Ela dançava sempre com uma cara muito, né? A Helena com aquele olhão dela. E eu aqui sorridente para todas elas aqui, ó. Nenhuma me sorriu. Aqui, ó, elas olhando com aquela cara séria. Eu aqui, ó, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas, enfim, né, foi esse primeiro contato, mas eu digo assim, a gente tem uma amizade desde lá. Todos os anos a gente procura se encontrar, as meninas fazem Natal até hoje. Que incrível. Então, assim, eu fiz a minha primeira tatuagem em homenagem ao grupo. Nossa. Hoje as meninas têm, né, ainda tem que fazer a tatuagem do Heartbeat, né, do Street Heartbeat. Porque é uma história, assim, é que nem o Otávio fala, né, pra além da dança. Essa amizade, bom, tanto que depois de muitos anos, no 20º agora, né, quando o festival completou os 20 anos, a gente juntou todo mundo para ir dançar um pedaço de Formas em Construção, que foi a coreografia, eu acho, o auge, não sei, talvez, né, assim, né, que alcançou, que às vezes a gente vê até hoje, assim, grupos com muitas referências. Sim. Eu digo para as meninas, a gente tinha que escrever um livro, sabe? Tinha que montar essa história, porque foi o primeiro grupo lá em 2000, imagina, né? Exclusivamente feminino de danças urbanas. Então, assim, eu digo... O Dança de Rua do Brasil fez o Marco Zero, agora você tem que inventar um nome das meninas. Não, e depois de anos, muitas, assim, ó, acho que tem a Luana, que seguiu na dança, né? Que tem um estúdio em Curitiba, mas acho que só, assim, né? Que seguiu mesmo. Mas juntamos o que? Eram 15, 17 que foram dançar ano passado, né? Então, assim, e lembrando a coreografia, e dando no meio, né? Assim, fazendo como se fosse dançando. Aí as pessoas perguntam assim, nossa, como que tu lembra? Não tem como esquecer, né? Assim, quando fica... E diga-se de passagem quem tá na plateia, porque derrubaram o Otávio lá no palco. Nossa, foi uma surpresa. E é a terceira vez que a gente leva pessoas novas que nunca foram no FH2. Todo ano acontece algum que nunca foi. E isso surpreende com aquele tamanho. Aí eles falaram assim, sempre tem um, né? Esse grupo vai ganhar. Muito bom. Não, esse grupo começou, foi por causa desse grupo que estamos aqui hoje. Ai, muito bom. E isso é incrível, assim, né? Eu digo, eu tenho uma admiração, eu falo, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu realizei o meu sonho, porque, né, imagina, tu jovenzinha, é um grupo daquela magnitude, né, na época, assim, tu conseguir estar ali e todo o processo que veio depois, claro que assim, as meninas elas eram novinhas e daí chegava ali os terceiro ano, aquela coisa toda, começaram a trabalhar, então óbvio, né, cada uma foi seguindo a sua vida. Fazendo a sua vida. E aí teve as 6, 7, 8, 6 que ficaram depois quando o Otávio fez, né, a fusão ali, a transformação do Street Heartbeat para o Heart Company, que daí já entrou esse convite a outros bailarinos e bailarinas, né, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, acho que tinha também, né, depois foi vindo, que foi o Heart Company, que também foi outro boom, assim, né, no Brasil, digamos, assim, eu acho que posso dizer no Brasil, né, Otávio, na época, né. Tanto que quando a gente foi fazer uma turnê em São Paulo, rolou um movimento assim que saiu no jornal que eram os 17 melhores. E aí teve um ano lá em Curitiba que uma galera do Rio queria rachar com a gente. Só que a gente não tinha essa prática. Nossa, eu me lembro de uma menina, né, que chegasse os guris de São Paulo e falou assim, Karine, fulana quer rachar contigo comigo. Não tinha essa prática, assim, né? A gente não tinha isso, assim, enraizado naquele momento. Era, assim, mais grupos... uma cena do palco. Grupos do palco, de escola de dança. Então eu falo assim, eu fui trabalhar muito isso depois que eu voltei para o Rio Grande do Sul. Sim. E daí, porque antes eu tinha muito isso, assim, minha intenção nunca foi ser a melhor. Eu nunca quis ser a melhor. Eu gostava de estar ali. Mas foi a melhor durante muito tempo. Sim, com certeza. Teve uma época que eu digo aqui no Sul que aí tu ia convidar uma mulher para dar aula, tá? Tem a Karine. E tem a Karine. E aí vinha sempre a Karine em primeiro, assim.
E aí a gente tentava procurar outros lugares. Agora tem bastante, graças a Deus. Mas a Carne foi uma das primeiras a ter essa... Inspirou muitas meninas. É engraçado, assim, né? Às vezes eu fico também fazendo essa retrospectiva de quem está ainda. Porque eu digo, depois que eu fiquei no Rio Grande do Sul, eu me tornei mãe em 2010. Então eu trabalhei com o Otávio até 2011, foi quando eu fiz o último espetáculo. E assim, e lá naquele processo eu senti começou a me dar uma coisa assim estranha, porque eu fiquei um mês, acho que a gente ficou 2 meses trabalhando, e eu fiquei longe do meu filho, do Luan. Menino, aquilo me desconcentrou assim de um jeito, tanto que a minha madrasta teve que levar o meu filho para Curitiba. E aí quando abriu a porta do aeroporto, assim, ele veio caminhando, então eu não tava junto quando ele começou a caminhar, né? Ele veio caminhando, Meu Deus, quase. Então assim, eu pensei, não, calma, né? Agora vamos, eu sou mãe, então escolhi ficar no Rio Grande do Sul, o Luan tem bisavó ainda, então todo esse contexto familiar, né? E daí me enraizei muito, eu digo assim, ok, estamos no Rio Grande do Sul, porque eu me sentia um pouco nômade, né? Depois de Curitiba, a gente veio um pouco no mês, um projeto parecido aqui em Viamão, né? Isso. Com o Júnior, e aí veio uma galera de lá pra cá, aí depois assim, uma galera ficou lá em Canoas, Dudu e o Mica trabalharam lá muito tempo com a gente na arte dança, e aí... Incríveis, né? E aí, assim, essa continuidade, né, do trabalho. Então, me perdi no raciocínio aqui, mas tudo bem. Me diz uma coisa, eu vou aproveitar esse gancho. Em 2007, que foi a primeira vez que eu fui para o FH2, eu já linkando o evento, que é esse especial bacana. Não tem pessoas que participaram mais disso do que vocês. E nós éramos muito fãs aqui no estado, de muita coisa acontecendo lá. E aí não tínhamos condições de ir. Eu, meu produtor aqui, que é o Léo, e meu parceiro, meu sócio até hoje. E logo ele vai estar num programa aqui com a gente. E Gustavo Silva e Carlos Nunes juntaram o Batido dos grupos do Sul e vamos pro FH2. E eu sem grana nenhuma, falei para eles que não tinha condições de ir, mas eles juntaram dinheiro para eu ir na época. E eu falei, não, porque eu não tenho o que comer lá também. Não vou. Eles arrancaram o ônibus comigo dentro, eu tava só com a roupa do corpo. Uau. E eu tava com a minha case, mochila e tudo. Quando eu já tava lá na 101. E não, tu não vai descer, tu vai com a gente, não tinha lugar para ficar. Chegamos lá, o Léo me salvou. E aí a gente não tinha dinheiro para entrar, para pagar, para assistir o FH2. Não tinha condições. Agora eu vou contar uma fraude que acontecia no evento, e o Léo era especialista nessa fraude. Ele inventou uma pulseira lá no dia de um esparadrapo. Gente, nunca façam isso, por favor. Hoje em dia as pessoas me dão um evento de graça e eu pago para esses pecados do passado. E aí ele inventou e entrou num fluxo, porque ele queria ver o Heart Company dançar na abertura. Sim. E ele teve coragem, entrou e eu não tive coragem, tirei, rasguei e sentei na calçada. 2005, a gente dançou com os Escravos do Ritmo, com o Marco Rodrigues já esteve aqui, do Julinho Dance Hall. Julinho, né? Nem vai Dance Hall. É o Julinho, Porto Alegre em Dança, o Will trouxe a companhia dele pela primeira vez. A gente não sabia o que era passo social até então. Estava com o nome do passo na roupa. E a gente dançou uma coreografia, eles gostaram, a gente ganhou aquele ano. E o Guio me conheceu ali me vendo dançar no palco. E aí, tô sentado na calçada, o Guio entra com uma Fiorino, cheio com as roupas dele, e trava no portão. E ele olha, eu tô sentado na calçada, isso aqui é coisa, nada é por acaso. Jean, tu não foi e dançou lá com... Me ajuda aqui a botar essas roupas pra dentro do FH2 que eu preciso ajeitar minha loja lá embaixo? Nossa. Entrou. Entrei, ajudando o Guio a botar as roupas para dentro do FH2. Quando eu entro, está começando a introdução da coreografia. Nunca me esqueço o ano que o Will Freitas, grande Will Freitas, foi dançar com vocês. Tá no Rio, Tá no Rio agora. E começando a coreografia, o cara fazendo pitbox. E foi o meu choque, que eu passava a mão na cabeça, falando, meu Deus, onde é que eu tô, sabe? E eu vim aqui sem ter condições, fui empurrado até aqui, sem condições nenhuma de estar aqui na FH2 e ver tudo isso acontecendo. Eu era aquele cara que ia tomar água no banheiro. E aí passou tudo isso e eu fiquei pensando assim, eu virei fã de vocês dançando e pensando, agora trazendo aqui pro programa, né? Eu fazendo uma apresentação do FH2 aqui com pessoas tão importantes para mim durante essa trajetória e eu vendo vocês brilhar por tantas vezes, proporcionando. E a parte da minha história na dança, de estar aqui também nesse programa com o Júnior, que todo mundo está fazendo esse programa, é culpa do FH2, cara. Não, eu ia até complementar isso, cara, porque isso aí também só está acontecendo por causa do Júnior. Exato. Que é uma outra peça que o Estado tem que reconhecer. Os maiores eventos que vieram para o Sul
Foi esse cara que abraçou. Porque são os bastidores que ninguém vê, cara. E é legal dar essa luz hoje, até para botar no mapa de história, como você também muito bem falou. E amarrou nós juntos, muitos anos, essas coisas, né? Inclusive você fica até o final do programa, que nós vamos fazer o nosso grito de guerra. Exatamente. Guarda isso aí. Uma coisa que eu me lembrei, que eu não sei se tu lembra, mas eu acho que eu fui a primeira menina da aula no FH2, né? Sim. Olha. Em 2000 Olha isso. e... Entra pro hall. Não me faz pergunta de data. não pra sei, mim eu também, esse ano. eu também não sei muito. E conta pra gente, antes de finalizar, 2005. que a gente tem outro convidado, Lembrei. gente. 2005? Que eu dei aula? Eu lembrei. Olha aí. Ali é de verdade. Ele e o Eduardo Menezes, quando fala, eu acredito. É verdade, né? Ô, cabeça. E antes da gente chamar o nosso próximo convidado, tem mais um convidado, tu vai ficar com a gente aqui, não te preocupa. Conta pra gente quem é a Karine hoje. O que a Karine tá fazendo? Onde é que eu te encontro? Então, a Karine hoje é uma artista das artes da cena, militante, né? Assim, é que nem eu falei, no Rio Grande do Sul, quando eu parei aqui, eu pensei, e agora? No ano que eu me tornei mãe, eu entro na graduação em dança, porque eu também, né, comecei a educação física, mas não foi muito o meu lance. A dança sempre foi o que me levou mesmo, assim. Então, na graduação, eu conheci outras linguagens, né? A arte da performance, que eu me apaixonei. Então, eu trabalho em algumas companhias aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, que trabalham com dança-teatro, com performance, com dança contemporânea, sempre trazendo essa minha corporeidade, né, que é das danças urbanas. Eu falei, já fiz aula de tudo, assim, um pouco de tudo, mas o que eu gosto de estudar, de pesquisar, de me movimentar é dentro dessa linguagem. Eu estou diretora, faço parte do Sindicato dos Artistas, que é o SATED, desde 2018. Sou diretora de dança, né, nessa gestão, fiquei diretora durante uma gestão, fui para vice, agora voltei. E sempre fomentando esse lugar da profissionalização da dança. Agora a gente está aí nos trâmites da lei da dança, né? Confesso que eu não li ainda toda a lei, né? Mas conversando com as nossas pares, assim, os colegas, ela é uma lei muito pontual, que é isso, né? Para profissionalizar quem está na área e a gente entender que com a gente acontece muito isso, né? Eu gosto de dançar, daí eu começo a montar a coreografia legal, e daí com 15, 16 anos ali eu começo a dar aula, mas aí com 20 e poucos anos eu vejo, tipo, ai, nossa, é cansativo, né? Sim. Tu tem que pelear pra trabalho, né? conseguir ganhar grana e daí viver. Então escolhe outra profissão paralelamente para que conseguisse manter. Então sempre foi um lugar, assim, eu instigo muitas pessoas nesse lugar da graduação. Eu digo, a gente está precisando, no futuro a gente vai precisar de professores de danças urbanas dentro da universidade. E nós não temos, né? O Bocão agora, o Marco, fez o mestrado, tá aí no caminho. Por quê? Eu digo, fiquei super feliz que o Lucas Tossi tá lá em Curitiba, tá fazendo a faculdade agora, né? Eu disse assim, nossa, graças, porque são pessoas que têm esse notório saber, né? O sindicato, ele dá o certificado a partir de um notório saber, tu tem que mostrar a tua trajetória ali, né? É como se fosse assim, o tempo da graduação e o tempo da tua história ali, né? Da tua prática, porque a gente tem muito isso, né? A dança de rua, essas danças de rua, a gente não é todo mundo que vai para academia, que ganha um certificado. Então a gente tem esse olhar dentro do sindicato para essas danças. E é difícil? Como é? Explica pra galera, para tirar esse certificado. Não é difícil, tá, gente? Na verdade, assim, a gente está... Eu quero dificultar, mentira, não quero não. Mas assim, valorizar um pouquinho, tá? Porque hoje em dia o que a gente pede? 1.200 horas em certificado ou atestado, um vídeo dançando, currículo e portfólio. Um vídeo de 2 a 10 minutos. Eu fiz... E claro, a clipagem daí da tua trajetória, né? Mas essa é a avaliação e claro, e os documentos daí que vai tudo pro Ministério para o registro profissional. Eu tirei anos atrás, por causa do My House, o grupo My House, do Marco Bocão, íamos dançar. Dançamos um espetáculo, foi o melhor espetáculo do Prêmio Sorianos no ano. Todos tiraram junto. E a importância de guardar certificado e os teus documentos. Porque eu cheguei com uma caixa, que eu guardava tudo. Então eu cheguei com 2 caixas no SATED. E eu fui o único que não tirei provisório. Na época. E eu consegui tirar como diretor, professor e coreógrafo. E bailarino. E aí vários do grupo que não guardavam essas coisas, tiraram um provisório de 6 meses. O provisório ele vai 1 ano, mas no ano que vem tu tem que fazer de novo. Exatamente. E aí esse que é o... Renovar todo ano.
O provisório, né? Tá. definitivo, tu tem o teu número e... Perfeito. E 1.200 horas não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Mas aí, se tu parar para pensar, fazer esse cálculo, dá ali uns 2 anos. 2 anos e meio, se tu faz aula regular, assim, né? Então, inclusive, a gente está alterando esses critérios agora. Desde que eu entrei, a comissão que estava antes já ia fazer essa alteração. E aí eu senti uma dificuldade da galera em conseguir essas 1.200 horas. Falei, se eu passo para 2.000 agora, imagina, não vou conseguir. Então eu comecei a distribuir quase, porque eu faço muita permuta. Você que quer um registro profissional... Isso, claro, isso que eu ia falar. Me procure. Porque Karine Pereira, aonde? No Instagram, WhatsApp? Pode falar. Tem o Instagram do sindicato também, @SatedRS, pode entrar em contato por lá, eu também, Pereira Karine, porque é facilitar, tá? Embora assim eu seja bem cri-cri, são poucos. Mas tá certo. São poucos que a comissão negou, assim, é só isso que a gente não pode emitir um parecer técnico. Eu gostaria de emitir um parecer técnico, mas a gente sugere que a pessoa continue estudando, especializando e tal, né? Então a gente está mudando tanto para coreógrafo, para direção, né? Eu digo assim, antigamente a gente não que fosse mais fácil, não é isso, assim. Mas está tendo essa peneira agora para a gente ir melhorando e qualificando mais. Que nem eu estava dizendo, né? Às vezes a galerinha daí começa e daí quer o registro profissional para, sei lá, né? Qualquer coisa. Mas qual que é a finalidade desse registro? Porque por que a gente precisa do registro profissional hoje? Para que tu precisa do registro? Só para participar dos editais, e alguns. Aqui no Rio Grande do Sul a gente faz... o SATED faz esse trabalho, né? De pedir 75% do elenco que tenha registro profissional e 100% da técnica toda. Não, eu fui participar do edital, pediram bastante coisa, não podia sem SATED, nem o limador. E assim, só aqui no Rio Grande do Sul que trabalha sem registro. São Paulo e Rio, se tu vai fazer qualquer coisa, tu tem que ter o teu registro profissional. A Karine é muito professora, né? Ela já fala com uma potência vocal que vai até a última fila para todo mundo entender. Eu só estou aqui, ó, projetando a voz. Mas assim, é tranquilo, tá? Às vezes o pessoal se assusta, mas entra em contato, fala com a gente, fala comigo. A intenção não é negar o registro, né? Bem pelo contrário, assim, eu digo, se eu pudesse sair distribuindo, eu saía distribuindo. Porque tem uma galera, tem uma diretora, 40 anos de companhia, ela não tem o registro dela ainda. Imagina. Assim, né? Sim. Então eu digo, para que é importante? É importante, claro, pra gente cada vez mais entender que é um lugar profissional. Se tu não vai... Eu ainda, que nem eu falei, né? Eu sou uma militante que eu incentivo as pessoas, eu gostaria que quem trabalhasse com dança fizesse a faculdade de dança, que nem tu tem que fazer para qualquer outra profissão. Profissão, né? Só que, claro, tem também o histórico, que é aquele embaixo da educação física com as artes, né? Com a dança, quando a gente conseguiu sair da educação física, então não tinha mais a obrigatoriedade do CREF, que são as pessoas que lutaram e disseram, não, a arte é livre, tu não tem que ter ou pagar um órgão. Só que começou a ficar uma coisa demais, né? Falando em histórico, a gente tem que trazer mais uma pessoa para falar de história aqui. Com certeza. E... Tu vai falar o nome dessa pessoa ou vai deixar curioso? Não. Vou deixar o Jean ver como é que ele vai fazer. Falar antes. Essa pessoa hoje? Agora. Não, primeiramente agradecendo. Eu que agradeço. A importância que tu tem para nós do Rio Grande do Sul, para o Otávio, para esse baita evento que é FH2 e ter contado todas essas... esclarecer todas essas coisas do SATED, que é muito importante para a galerinha aí. Obrigado, Karine. Eu te agradeço. Volte sempre. Ai, sim. Vai voltar ainda hoje. Karine, volta com vocês. Então, galera, eu tô aqui com mais um convidado, que é um super convidado, na verdade. E ele tem tudo a ver com a FH2. E eu conheço ele de muito tempo atrás já. Já tive a oportunidade de dançar com ele. Ele que faz as coreografias com super detalhes, pega tudo na música. Já tive a oportunidade de ver o trabalho dele várias vezes no palco. Ele que é chamado de filho do Otávio, né? Não só pelo jeito que pensa, mas pelos seus trabalhos impecáveis. E ele tem uma cena forte aqui no Rio Grande do Sul. Ele que é do Rio de Janeiro. Os gaúchos, quando vão pra lá, voltam chiando. Os carioca estão aqui há muito tempo e nunca vi falar 10. É sempre 10. Com vocês, Thiago Fernandes. Obrigado, meu querido, pelas palavras. Obrigado pelo convite. Como a Karine falou, é muito importante a gente cada vez mais ter espaços abertos para a gente falar e fomentar a dança, essa arte que, infelizmente, ainda em 2025 a gente não tem a visibilidade e o investimento, principalmente,
né, que a gente precisa e merece. A gente que trabalha com dança, com crianças, a gente forma pessoas para que a gente tenha um mundo melhor. Então a gente deveria ter mais essa visibilidade e acredito que esse programa é um ótimo fio condutor para que a gente consiga cada vez mais chegar no lugar que a gente merece como arte. Com certeza. E trazendo o FH2, o Otávio, que esse peso gigante até com certeza. Emocionados e tá fazendo parte. E olha que eu já tenho feito regime há um bom tempo para diminuir um pouco do peso. Mas até vou pegar o gancho aqui do Thiaguinho, porque o Thiaguinho já veio com pedigree, cara. Eu acho que tem que dar um passo atrás, que o Thiago fez parte de um grupo lá em Petrópolis, do Bernardo, que acho que foi uma pessoa também que já veio com um ouvido muito diferenciado, não só o ouvido, mas a linguagem corporal, né? Foi um impacto, a primeira vez que o grupo apareceu dançando, com uma forma de se expressar completamente diferente do que o Sul fazia, do que o São Paulo fazia e até do que o Rio fazia, né? Então, com o grupo do Alan Lemage, tal, com o Nobru, o X-Style, então, historicamente aparece Bernardo com meia dúzia de moleque e todo mundo para e fala, cara, para quem tinha refino e qualidade de percepção, entendeu que algo diferenciado aconteceu. E aí começa a história da relação minha com o Thiago, que ele vai saber, com essa memória muito mais jovial, lembrado que eu. Eu vou até começar um passo ainda atrás, né? Eu começo a minha experiência com as danças urbanas no Hill Hop Dance Company, né? Que foi o celeiro do Bernardo, meu e vários outros artistas, Mikael, enfim, muitas pessoas incríveis saíram desse grupo. E esse grupo, o Hill Hop Dance Company, foi o primeiro vencedor do primeiro FH2. Então, a minha primeira experiência no evento foi poder estar com o meu grupo. No meu grupo não, né? Porque eu era bailarino, o grupo não era meu, era do Hugo Alexandre, Aline, Amada e Cubano. Então, a gente levou uma coreografia para o primeiro festival, para o primeiro FH2, e foi incrível a gente ter vivido aquela experiência, né? E a partir daquilo, tudo para mim começou a desenrolar de uma forma que nem eu esperava, né? Porque eu nunca tive a intenção de trabalhar com dança, mas a forma com que ela foi tomando conta numa proporção que eu não consigo nem mensurar hoje em dia, ele parte desse ponto do FH2, né? Daquela virada de chave ali. Então, a minha relação com as danças urbanas e com o FH2 é muito grande e eu vou começar a destrinchar agora, que é a parte desse primeiro lugar, né, no FH2, e a partir disso eu comecei a dançar com alguns outros grupos, o do Bernardo, por exemplo, né, o movimento lá de Petrópolis. Em 2003, eu recebi o convite para dançar com o Ritmo de Rua, né, do Guiu, em São Paulo, uma coreografia que ele trouxe um coreógrafo italiano, o Daniele Baldi, a Federica, que vieram. A Federica eu lembro. E é muito engraçado porque nesse lugar já começa a se entrelaçar a minha relação com o Otávio. Porque o Guiu me convidou para ir dançar com ele, mas como sempre a gente não sabia onde a gente ia ficar. Ele, não, fica numa casa lá, vai ficar umas pessoas. E nessa casa o Otávio, ele estava junto, né, hospedado, né, e enfim, dançamos, foi incrível. No final desse evento o Guiu foi embora e ele ia pagar minha parte do apartamento e eu, gente, mas eu não tenho, como que eu vou pagar? Tipo, o combinado era ele, né, como o meu representante fazer esse acerto. O Otávio tinha ficado e o Otávio bancou a minha parte. Então, o meu primeiro contato com o Otávio profissional foi nessa situação. Então, vocês imaginam a minha saia justa nesse... já o pai Otávio bancando. Nesse momento já começou esse vínculo, né? Então, em 2003, a gente já tem esse momento onde as histórias começam a se entrelaçar. E no mesmo ano, eu sou convidado para dançar no Street Soul, no FH2 de novo. Então eu fui passar um mês ensaiando no estúdio onde o Street Soul ensaiava. A Cândida me convidou, eu fui, separei meu dinheiro para eu comer, né? Primeiro dia de ensaio, cheguei no estúdio, que no caso era Otávio na Estúdio de Dança, o estúdio do Otávio. Cheguei no primeiro dia, uma cancela. Tá, tudo bem, você vai ensaiar? Vou. A mensalidade é tanto. Aí eu olhei pra Cândida, você não me falou que eu tinha que pagar. Dela, não, calma, vou conversar com o Otávio. Ela conversou com o Otávio, o acerto que a gente fez foi que eu ia dar aula, esse mês que eu ia ficar lá,
para cobrir o meu custo da mensalidade e trabalhar no bar do estúdio. Então eu e o Andrew, que foi dançar junto comigo, a gente ficou esse mês dando aula e trabalhando no bar. E no final dessa minha temporada, no mês, dançamos no FH2, então o FH2 está sempre muito atrelado, né? O Otávio me chamou na sala dele e falou, as pessoas gostaram da sua aula, queria te convidar para vir morar em Curitiba para dar aula no meu estúdio. Então aquilo para mim foi uma grande virada de chave, porque eu dava aula em estúdios no Rio, mas sempre em academias fitness, então nunca era muito voltado para a área que eu gostaria de atuar. E em Curitiba, naquele ano, todos os grupos de Curitiba ensaiavam dentro do estúdio do Otávio. Então eu voltei para casa muito animado, pensei 2 vezes, falei com a minha mãe, eu ia fazer 18 anos, falei com a minha mãe, eu vou, não importa o que você vai dizer, graças a Deus minha mãe sempre me apoiou muito. Início de 2004 eu vou, nesse meio tempo o Otávio já lança a ideia do Heart Company, que era a companhia onde ele convidou, como a Karine falou, 16 bailarinos do Brasil para morarem dentro do estúdio e construir uma companhia que eu posso dizer hoje, sem a menor sombra de dúvidas, que foi o período que eu mais vivi dança na minha vida. Porque a gente morava 16 pessoas com culturas diferentes, vivências diferentes, num estúdio com 3 quartos, uma geladeira, o que era muito complicado. Se vocês acham que é Big Brother, vocês não fazem ideia o que era morar nesse estúdio. E cada dia prato de jantar menos, você jogava fora? Exatamente, a gente tinha que esperar os alunos irem embora para a gente poder tomar banho, fazer as nossas coisas. Mas ao mesmo tempo, quando o estúdio fechava, a gente virava as madrugadas produzindo conteúdo, montando coreografia, um trocando com o outro. Então foram 2 anos na minha vida que assim, é difícil colocar em palavras. A gente tinha uma carga horária de 8 horas de aula por dia, jazz, balé, sapateado, contemporâneo, condicionamento físico, a gente ia para academia. Então foi uma vivência muito incrível que a gente pôde ter junto, né, nessa companhia. E em 2004, que foi o ano que a gente foi para lá, a gente já fez a abertura, né, a gente fez um espetáculo, né, Engrenagens, no FH2. Mais uma vez o FH2, né, estando muito presente nessa história. E a partir disso eu me enraizei em Curitiba, fiquei lá por 8 anos trabalhando com o Otávio na companhia, né? A partir disso o Otávio abriu muitos caminhos para mim, né? Na companhia que a gente trabalhava, além da parte de dança, o Otávio sempre trabalhou muito com a gente essa parte interpessoal, né? Porque nós éramos 16 pessoas. E não era aquilo, você briga com o teu colega e você vai para sua casa e você tem o teu momento de descanso. Você tem que aprender a conviver. Então a gente aprendia muito isso e fora esse aprendizado como artista bailarino, a gente tinha muito um preparo como o teu corpo uma hora vai parar. O que você vai fazer depois disso? Então o Otávio ele trazia VHS na época de Joinville, sentava todo mundo prancheta, vídeo, faça comentários. No tempo da coreografia, a gente fala, o que você falou? Não, isso você pode falar assim, assado. Assim você pode falar de uma forma que o grupo vai entender melhor. Então, foi uma faculdade que a gente viveu nesses anos que eu acho que faculdade nenhuma teria para trazer de conhecimento. Então, foram muitos anos, eu fiquei na produção do FH2 por 15 anos, de 2004 até 2018. E hoje eu posso dizer com todas as propriedades que o FH2 para mim tem uma importância enorme. Fora isso, eu posso também ser um dos poucos, eu acho, que participou de várias esferas diferentes, né? Ganhando, competindo, participando da produção. Em 2007, a primeira vez que eu dei aula no FH2, a convite do Otávio. Então, no meu line-up tinha nada mais, nada menos do que Don Campbell, Yeya, Luem, que eu não preciso nem dizer, que foi no mesmo ano que a gente dançou o Soma 3, que foi o espetáculo que você estava lá, que você assistiu, que você estava comentando aqui, que foi um espetáculo incrível que a gente fez com um DJ tocando ao vivo, metais tocando ao vivo. Então, foi um grande marco também. Né? E em 2009 a gente tem de novo a abertura lá no Estação, onde o evento acontecia, que era um shopping, eu tenho um carinho enorme por essa época do festival. Né? E o festival foi trazendo todas essas vivências, todas essas correlações de
de pessoas importantes que foram passando no caminho. E a partir disso as coisas foram só acontecendo. E um dos caras incansável, eu vejo o brilho no olho do Otávio falando sempre essas coisas. Tu, um cara, nós temos praticamente a mesma idade e ele faz todas as aulas, gente. Eu vi o Thiaguinho, eu fiquei assustado. Ele começa no fundo, quando vê ele terminar lá na frente. Incrível. Eu vi vários eventos do Thiaguinho já fazendo isso, não só trabalhando, mas também ali na frente fazendo as coisas. No próprio FH2. Eu tinha um acerto com o Otávio, que era assim, eu vou trabalhar no evento, mas eu não vou deixar de fazer aula. E era assim, eu com a camiseta laranja, próximo professor, de um queimado! Eu tirava a camiseta laranja, botava na camiseta, fazia aula, subia suado. Porque pra mim, gente, na verdade, isso pra você que tá assistindo, se você quer trabalhar com qualquer coisa, o conteúdo, ele é para sempre. A gente vai estar em constante evolução. Ainda mais hoje em dia que tudo muda e evolui em horas. Então, se você acha que se... Chamaram os caras, os únicos dois. A Pandi Brito chamou na FH2 na aula os acima de 40, entrou só eu e tu. Só nós dois. E a gente tava lá, e dando no meio, dando trabalho para muitos novinhos aí. E é isso, gente. Eu vou para evento e faço 6 a 7 horas de aula e só paro porque em alguma aula eu preciso comer. E é isso. Tô sempre lá fazendo aula porque, enfim, gente, a gente precisa estudar para sempre. E essa chegada no Rio Grande do Sul ainda continuou na FH2? E essa chegada aqui, aonde que a gente te encontra? Como aconteceu isso? Por que o Thiago se instalou aqui? Mais uma vez, isso foi por causa do Heart Company. Passados anos, né, o estúdio do Otávio acabou fechando, muitos que moravam ainda dentro do estúdio acabaram voltando para suas cidades. Eu já estava mais enraizado, então eu já estava morando fora do estúdio, né, continuei trabalhando muito tempo. Só que a companhia acabava que tinha muitas pessoas daqui do Rio Grande do Sul. Então a gente recebeu o convite, né, em 2009 para fazer a abertura do Swing Dança. É verdade. E eu lembro que eram tão poucas pessoas que ainda estavam em Curitiba que a gente veio num carro. Eu, Otávio, Renatinha e a Juzinha, a Juquis. A gente veio, reuniu todas as outras pessoas aqui pra gente ensaiar dentro do Dúlios. Lembro. Ensaiamos, papo vai, papo vem, conversando com o Marco, que era a pessoa, o responsável pelas danças urbanas. A gente tá precisando de professor. Conversei com a dona da escola, recebi o convite para vir para Porto Alegre e eu não pensei 2 vezes, mesmo gostando muito. Eu até hoje digo que Curitiba é uma das cidades mais incríveis que eu já morei. Tudo acontece, a infraestrutura é incrível, mas eu recebi um convite para trabalhar com dança com carteira assinada e isso é muito difícil da gente ter. E eu sempre fui uma pessoa que tentei pensar o que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos, então a segurança profissional me trouxe para cá e hoje eu tô aqui já há mais de 15 anos, né? Então eu gosto muito, já me considero um cariúcho. Então para mim é muito importante estar aqui. E correlacionando também essa minha vinda aqui para Porto Alegre, com esse grupo que eu formei aqui, eu também tive a experiência de levar o meu próprio grupo. Em 2019, né, que foi o primeiro ano que eu não trabalhei, que eu fiz essa opção de... Eu chegava com tanta coisa, com tanto brilho no olho do festival para contar para os meus alunos que eu não via mais sentido eu viver isso sozinho e não dividir e abrir esse acesso para eles a esse evento. Então estava começando a soar muito egoísmo da minha parte eu querer trabalhar no evento e não propiciar isso para eles. Então eu conversei com o Otávio falou comigo, então tudo bem, traga seus alunos. Então em 2019 eu levei os meus alunos. Foi uma experiência incrível, né, poder, naquele evento que tinha uma história incrível para mim, eu poder ver o meu nome sendo anunciado como coreógrafo também, então foi uma experiência incrível. E em 2023 agora, o Otávio teve uma grande sacada de criar um novo formato de aulas e acho que isso é importante falar para você que não conhece muito a história da FH2. Ele foi sempre um evento que inovou muito. Ele inovou na forma dos comentários, na forma com que a gente recebia os comentários, geralmente era muito escrito, então o jurado ele falava o tempo inteiro da coreografia, ele não perdia o contato visual. Desde o sistema, CD. Exatamente, a gente recebia o CD.
o formato de notas, né? E mais uma vez em 2023 o Otávio lança uma ideia de aulas colaborativas de 3 professores, das Trilabs, como foram chamadas. Tua aula da Gi com o Ursão. E daí eu tive o prazer imenso de poder montar uma aula com a Gi Sambati e o Ursão, que a gente tem histórias que se cruzam muito no meio de toda essa bagagem que a gente tem no meio da dança. E foi incrível poder trabalhar com eles, porque na nossa cabeça, quando o Otávio trouxe a ideia, não fazia sentido a gente montar uma aula onde cada um montasse 2 oitos. A gente quis montar algo que fosse harmônico, que não parecesse quem montou cada 8. De cada movimento. Né? Então a gente tentou, eu e o Ursão, a gente foi para Curitiba, a gente fez uma imersão de nós 3 durante 3 dias para a gente poder montar a sequência, pensar no formato da aula. A gente fez uma camiseta onde os 3 estavam com as suas logos estampadas para que a gente conseguisse fomentar o que a gente faz hoje em dia de pessoa física, mas ao mesmo tempo como a gente trazia isso para a harmonia dos 3 juntos. Então foi uma sensação tão incrível poder estar voltando para dar aula para esse evento. Eu até hoje eu olho o vídeo da aula que a gente deu e me arrepia até hoje, porque o que a gente recebeu de troca, né? Então foi muito incrível e mais uma vez o FH2 trazendo essa inovação, abrindo esse acesso e principalmente o que eu sempre ouvi muito participando, estando dentro da produção, que foi essa questão da gente conseguir trazer e fazer as pessoas sentirem algo incrível. Não é algo bom, é algo incrível, né? Porque uma frase que eu aprendi muito com esse cara aqui, que o que a gente menos vende é passo, a gente vende sensação. Então, o quanto a gente consegue, a partir das experiências que a gente traz para os nossos alunos, quantas as experiências que a gente traz pra gente, quanto a gente consegue vender essa verdade. Porque se a gente não passa a verdade, ninguém compra. E até vou pegar um gancho só pra... Já que ele falou, que me chama a atenção o negócio. Que o que fez ele ficar aqui foi a primeira vez, carteira assinada. Então eu já quero também deixar a questão para você que está ouvindo. A palavra que o Thiaguinho usou muito bem naquela ocasião, mas é que o mundo é bem cíclico. A palavra segurança não existe. Carteira assinada não é segurança. Desculpa, para ninguém. Mas foi importante. Tudo que aconteceu foi um novo modelo. Agora, essa segurança que foi o que trouxe, se transformou no que mantém hoje o Thiago aqui, que é o empreendedor. Que é a disrupção, que é não saber o dia de amanhã. Então a vida é esse turbilhão. Não existe que a carteira é uma segurança, não existe que funcionário público é uma segurança. O dia de amanhã é absolutamente novo e inseguro para todo mundo. Então, quanto mais cedo a gente conseguir, claro, se organizar pensando no amanhã, mas viver a intensidade de hoje, porque quando a gente escuta a palavra segurança, automaticamente a gente acomoda. E senso de acomodação é o que estagna qualquer profissional. A hora que eu me sinto seguro, eu estou confortável, eu reduzo o meu movimento de vida. Não o nosso de... Sim. Então, nós sempre seremos empreendedores, mesmo que seja... Deu certo, porque ele aprendeu a empreender dentro do CNPJ de uma outra pessoa. Exatamente. Não é que a carteira dava segurança, é porque ele sabia ser empreendedor ali dentro. Tanto que queria levar grupo lá de dentro, queria trazer coisa... Até que chegou no ponto que, não suportando mais o lado empreendedor dentro do engessamento... Teve que abrir um novo horizonte. Então, não existe certo e errado, mas existem fases da vida. Mas como a gente tem uma cultura de buscar esse lugar, a palavra segurança não existe para ninguém. Quanto mais cedo a gente entender isso, vai ser mais leve o movimento. E hoje ele abre espaço para muita gente poder fazer o que ele gostaria de ter feito aquele tempo também, que ele aprendeu com isso. E eu acho que aqui... principalmente nesse programa, agora está dando oportunidade para a gente conhecer muita gente que faz dança há muito tempo e procura outros combustíveis para continuar dançando. Procura outros meios, outros caminhos. E esse programa é isso, faz parte disso. E ele dá voz para essas pessoas serem vistas, né? E graças a Deus, mostrar para essa nova geração, ou para as pessoas que precisam, não só da nova, que também tem outros caminhos da dança que não é só um movimento. Com toda certeza. E eu acho que isso que o Otávio falou é muito importante. Realmente, hoje em dia, a segurança não existe.
Eu acho que ele foi o estilingue, ele foi o empurrão para eu sair de um lugar onde eu gostava muito de morar, mas que eu já estava vendo que eu não estava mais muito para onde ir. E graças a Deus, essa minha vinda para cá fez eu enxergar tudo isso. Eu tive uma escola incrível numa questão de empreendedorismo, nos 12 anos que eu passei dentro do Dúlios, que a gente não tem como dizer que não é. Foram 12 anos. E quantos anos você tem? Deixa pra lá. Mas enfim, foi mais uma faculdade. Eu não sou formado, né? Não tenho graduação, mas graças a Deus, eu tive vivências que, pra mim, na minha opinião, me supriram muito nesse sentido de vivências mesmo. E hoje, graças a Deus, a partir de todas essas experiências que eu acumulei nesses mais de 25 anos de dança, é a sementinha do Solar 22, que hoje é o meu estúdio, junto com a minha sócia, Ju Tomasi, onde a gente consegue abrir espaços, como você falou, abrir acessos para que outros professores comecem as suas carreiras, comecem a desenhar e comecem mais uma vez usar a dança como a forma com que eu usei a minha vida inteira. Ela é um fio condutor para que a gente consiga fazer com que as pessoas de alguma forma sejam pessoas melhores. Então, isso para mim é o que eu sempre falo. O que eu menos ensino para os meus alunos é passo. Eu só tento fazer com que eles sejam pessoas melhores para que a gente, de alguma forma, tente mudar esse mundão aí através da arte. Na verdade, você ensina, mas são os passos para a vida. Exatamente. Não são os passos para o ego. Recado para quem está em casa. Todo mundo que está falando aqui, a Karine que falou, o Thiaguinho que falou, o Jean que falou. O que leva daqui, ó, é aquela frase do Simon Sinek. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E esses três estão deixando com uma comunicação muito clara o propósito do que os trouxe até aqui. E é isso que transborda nos outros. Eles falam com tanta verdade que não tem como você não ter vontade de fazer parte disso. A gente busca estar próximo do que é verdadeiro. E quando a gente se encontra num lugar, isso transcende. Economia é importante? Claro que é. A gente precisa de tranquilidade na hora de dormir. Mas um passo que antecede a consequência econômica é você saber o bem que você está fazendo para o próximo. Eu vi recentemente um amigo meu, que é pastor, falar assim, num culto: pare de pedir bênção para você e seja você a bênção na vida de alguém. Nossa, perfeito. E da maneira sem falar, é o que os três aqui acabaram de contar. Tem sido bênção na vida de um monte de gente. Thiago Fernandes, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Baita aula, isso aqui é uma aula, isso aqui não é um programa, isso aqui é o FH2, tudo isso. Otávio, calma que a gente tem mais um bate-papo ainda pela frente. Obrigado, Thiago. Beleza. Estamos encerrando mais um programa RSTV na Dança, especial FIH2. Mas calma que a gente ainda tem uma pergunta para fazer para o Otávio Nassur. Vai que é contigo, Karine. Então, Otávio, tu já falou várias novidades aqui no programa, mas eu quero saber aquela que tu estás guardando para este momento. Não, tem muita coisa para acontecer e todas nas suas grandezas de importância, né? Eu sempre gosto de falar que temos muitos Van Goghs, muitos Picassos, muitos Mondrians. O evento é feito disso. Mas tem uma coisa que é legal esse ano também. A gente está trazendo, como eu já tinha comentado, o Anthony Thomas, que foi o coreógrafo da Janet Jackson. Também está confirmado já a Arielle, que é a coreógrafa da Anitta. E tem mais uma ou duas pessoas que eu ainda não vou divulgar, mas que a gente vai estar fazendo uma mesa de bate-papo sobre este lugar do mercado profissional para dançarinos. Né? Os que têm SATED, lógico. Mas para todo mundo também entender outras possibilidades da dança enquanto recursos econômicos, mercado profissional. Então é legal ver uma pessoa que começou isso lá atrás, nos anos 80, 90, e de alguém que está super em alta hoje, e falar até para desmistificar o glamour, porque né, acha que dança com artista fica em hotel 5 estrelas e ganha milhões, mas também mostrar coisas benéficas, aprendizados e tudo que essa pessoa acaba podendo construir. Essa é uma das coisas. Legal. Perfeito. E também você já falou que o nome da Cidade da Dança, que é esse grande centro onde todos os grupos se encontram e criam memórias incríveis, também tem uma novidade em relação a isso, né? A gente vai estar... Eu lembrei disso. O Festival de Joinville é um grande evento, né? E eu fui para lá a primeira vez em 92 e ele não era um grande evento, né? Nem todo mundo começa grande.
E tinha na secretaria, na Fundação Cultural de Joinville, tinha um palco de madeira que balançava. Devia ser um negócio assim de 6x6. Mas eu tenho uma memória afetiva muito potente daquele lugar, de ter um palco nesse espaço público. No FH2 a gente fez de conta que era palco a nossa quadra de basquete, onde tem as apresentações do grupo. Esse ano a gente resolveu centralizar e vai ter um grande palco. Vai ter um mestre de cerimônia acontecendo ali durante muito tempo. Vai ter um time fazendo grandes cyphers de dança. Um deles é o próprio Jet daqui, mas vem picolé, vem um line-up de DJs muito interessantes, que vai ter um palco com uma programação muito potente acontecendo ali. Então, além das aulas abertas, além das performances de grupo, vai ter outras vertentes acontecendo. Eu entendo que o palco é uma coisa muito pulsante no evento. Num espaço que vai continuar tendo basquete, mas esse ano entra futebol de mesa, e a feira de produtos vai ser mais expansiva. Normalmente a gente tinha 7 ou 8 expositores, esse ano terão 30. Além do que, da grande praça de alimentação já normal, vamos ter lá 8 food trucks e outras coisas oferecendo novos sabores para gravar ainda mais nas memórias afetivas. Nossa, tô louco para aproveitar. É a mesma coisa. O que tu acrescentou, o que tu tirou do nome marca FH2? Então, o FH2 já vem se tornando essa comunhão de um monte de coisas. Não cabia mais só falar Festival Internacional de Hip Hop ou de danças urbanas. Então ele continua sendo FH2, que é a sigla disso, mas continua como Festival de Arte e Cultura Urbana. Então a gente está podendo abrir mais espaços para outras vertentes de cultura urbana que conversam de uma aproximação muito grande. Ou seja, skate é uma delas, basquete de rua é uma delas. Todo mundo do basquete escuta música. Alguns que escutam música dançam, quem dança anda de skate. A gente já está consumindo os mesmos princípios da moda urbana, dos costumes urbanos, só que cada um numa linha. Então a nossa ideia sempre foi, joga tudo dentro da bacia e vamos ver que novo sabor é esse. Então agora é FH2, Festival de Arte e Cultura Urbana. Perfeito. Maravilhoso. Gente, conversei aqui com o Otávio Nassur. Quanto a gente te encontra? Depois quero saber o Thiago e a Karine. Redes sociais. Instagram, LinkedIn, YouTube, sempre Octávio Nassur, né? Junto, separado, aí vai da rede. Mas no Instagram é a rede que eu tenho mais atuado. Inclusive, muito orgulhoso de ver 3 pessoas de convívio tão próximo. Hoje eu estou muito na área de comunicação, assim, trabalhando muito no corporativo. E olha que fica outra dica, hein? Empresarial para você que dança. A gente passa uma vida se comunicando sem falar e não sabe o quanto a comunicação não verbal tem importância numa relação. 7% é o que a gente fala, 35% é como a gente fala, 55% é o não verbal. A gente a vida inteira se comunicou com muito mais potência do que as pessoas que falam. Aí eu entendi um pouco disso e trabalhando num outro mercado, fundamentei um modelo de métodos que tem dado certo para muita gente. Como melhorar a mensagem para que todo mundo entenda, utilizando muito do não verbal, que é o que as pessoas naturalmente têm, mas não potencializam, e o que todo mundo acha que sabe fazer, que é falar. Como a gente fala o dia inteiro, a gente acha que sabe falar. Mas na escola você não aprendeu oratória e você fugia de trabalhos para apresentar na frente. Você faz faculdade, para as pessoas que tiveram essa oportunidade e fizeram, você fugia de fazer trabalho e apresentar na frente. E de repente você está no mercado de trabalho e a primeira coisa que você tem que fazer é se vender. Você que é o teu melhor produto, é o produto mais difícil de ser narrado. Então a gente hoje está com cursos de oratória também e eu vejo muito como as pessoas travam quando tem 2 minutos para se vender. Você não sabe nem por onde começar. E as oportunidades não dão tempo de você se preparar. Então, galera, não interessa o que você faz. E principalmente para quem é artista. Se comunicar hoje é a grande chave de virada. Eu sempre brinco e falo muito, quem ganha mais hoje? A pessoa mais técnica ou a que fala melhor? Então, a gente que aprendeu a falar com o corpo, hoje em dia é só transformar em palavras. Está sendo uma delícia isso. Perfeito. Grande Otávio Nassur. Thiago Fernandes, onde é que a gente encontra? Instagram, fernandes.ti, né? Também tem o do meu estúdio, @solar22poa. Pode entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer poder receber vocês, principalmente para a gente continuar regando essa sementinha que foi plantada desde tudo isso que a gente falou, né, em relação à dança. E hoje, graças a Deus, eu estou abrindo esses acessos aí, regando já há bastante tempo, para poder continuar
fomentando a dança e continuar sendo esse fio condutor que para mim começou lá atrás e hoje, graças a Deus, eu continuo aí nessa trajetória meio à arte para conseguir fazer tudo isso ainda se manter vivo dentro, né, desse nossa área. Perfeito, muito obrigado. Karine! Instagram, @PereiraKarine, @SatedRS, @art.danca. E eu também queria deixar o meu telefone para as pessoas se interessarem. 51-983-28-0612. Chama no WhatsApp, vamos trocar uma ideia. Gente, foi um mega prazer. Que sensacional. Primeiro de muitos, vocês voltam logo, se Deus quiser. Obrigado, Thiago. Obrigado, Jean. Obrigado pelo convite. Obrigado, Otávio. Obrigado mesmo. Obrigado, Cacá. E parabéns, viu? O que você está fazendo aqui é de fundamental importância para a arte e para todo mundo. Parabéns. Muito obrigado. Gente, valeu e até o próximo programa.